Esse é o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Hoje eu vou falar sobre design para advogados. E quando eu falo de design para advogados, a gente está falando de um meio visual. Muitas vezes pode parecer que é óbvio dizer que design, não é visual. Não, design tem a ver também com formulação de estruturas e formulações de esquemas estratégicos. No caso, a gente vai falar sobre design visual. E tem a ver com logo, que tem a ver também com identidade visual. Então, de uma forma geral, isso que eu vou falar hoje tem a ver com uma aplicabilidade para a identidade do advogado ou do escritório de advocacia. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente fala é sobriedade. Às vezes fica muito subentendido o que significa sobriedade na prática. Porque eu presenciei, já fiz mesmo logos que sobriedade depende da situação. Eu já fiz logos em que, para advogados, eu fiz um logo, um brasão medieval. Claro que não tinha nenhuma cor espalhafatosa, mas geralmente era de prata, aquele prata meio prata escovado. Mas sobriedade, na verdade, é algo que não seja muito chamativo. Isso depende do contexto mesmo. Isso tem a ver com design, sim. Digamos que certas figuras você não vai utilizar, por exemplo. Você não vai utilizar um símbolo proibido. Você não vai usar uma suástica, por exemplo, no logo. Não vai utilizar um símbolo de algum grupo, digamos, extremista, ou de alguma religião propriamente dito. Não vai utilizar também. Até porque você, mesmo que siga a religião, você vai fazer alguma coordenação, né? Um apontamento nesse sentido. Veja que o logo no caso do advogado, ele precisa ao mesmo tempo ser elegante, mas ao mesmo tempo ter uma neutralidade em sentidos que já existem. Você tem que dar um novo sentido. Muitas vezes o logo de um advogado é quase uma repetição do mercado inteiro. Você vê uma variação ou outra aqui e sempre com uma repetição de movimento e pega as iniciais nos nomes dos sócios e brinca com as letras. A grande maioria é assim. Um ou outro faz alguma modificação, mas é o padrão. E por que é o padrão? Porque a sobriedade é mais fácil você pensar que não é sobriedade, e sim simplicidade. Porque a sobriedade depende da situação. Então, fica muito confuso. Eu vejo muitos perguntando: o que significa sobriedade nesse caso? É usar não cores gritantes? Não é bem isso. Mas também é você saber que tipo de forma o desenho vai ter. Design minimalista. Eu vou falar sobre algumas táticas de design que, caso você seja um design, seja um designer, você vai ter algumas ideias novas, mas se você for um advogado, eu vou ser o mais simples possível e ser o menos técnico possível em falar sobre design. Design minimalista, o minimalista é mínimo. É um design simples. É um design que você vai fazer alguma coisa simples. É o que normalmente acontece com o advogado. É aquela ideia que eu fiz. Você tem Mascarenhas e Aloysio. Então você vai colocar o M e o A e vai brincar com essas letras no design. Às vezes é só o M e o A e um círculo ao redor. Pronto, isso é design minimalista. Esse é o mais comum desse tipo e você pode pensar, mas vai ficar igual ao logo do outro. Lembre-se que o seu objetivo principal é que as pessoas olhem para o seu logo e identifiquem que você é a solução delas. Então, quanto mais esse logo for simples, melhor. Às vezes a gente pensa que o sofisticado é melhor, né? Não. Sofisticado embaralha a nossa mente de uma certa forma. E se a burocracia já for um problema, a pessoa não vai lembrar do logo tão cedo. Então, quanto mais simples o logo for, melhor será para você. Design clássico. Design clássico é o que eu falei, brasão de armas. É você colocar floreios, detalhes, aquele típico em coluna de Grécia, né? Coluna romana, o jônico, aqueles emaranhados. É muito interessante fazer, tá? Tem uma boa ideia para investimento, você querer fazer de uma forma sofisticada. Mas se você quiser fazer um design clássico, eu sugiro que, se isso ocorrer, é melhor em escritórios grandes. Porque escritório grande dá a entender que você é uma instituição. Se você fizer isso para um escritório que ainda está crescendo, pequeno, é, vai dar uma imponência de autoridade que muitas vezes você não tem, e aí a perspectiva da pessoa pode ir lá para cima, achar que você vai resolver todos os problemas e não é bem assim, ela vai colocar lá para baixo e vai te rejeitar. Isso não é uma coisa
0,80. Ah, por causa do logo a pessoa me rejeitou. Não. Psicologicamente, nós ficamos satisfeitos quando o nosso problema é resolvido. Então, se o seu escritório é pintado de amarelo com pintinhas pretas, isso não vai causar um impacto negativo numa pessoa que sentiu que o problema dela foi resolvido. Mas a identidade visual, ela é uma combinação de fatores psicológicos com todas as estratégias de marketing que você colocar no seu negócio. Então, ela sim tem algum impacto positivo ou negativo dependendo de como as coisas estão andando. Design de arte decor. É aquela arte decorativa. Não, uma coisa dos anos 30, dos anos 40. Uma coisa clássica. Isso depende muito do ponto de vista da pessoa. Design sofisticado. Ele pode ser de minimalista a complicado. E aí você impõe o que você quer. Mas o sofisticado ele também tem a ver com uma questão prática. Diferente do minimalista, às vezes o minimalista ele pode ser encarado como algo que é prático. Às vezes não. Até o mesmo desenvolvimento do minimalismo ele sofre uma complexidade. Então, de praticidade ele não tem muita não. Mas o sofisticado pode ser algo prático. Algo que você possa criar um design que seja prático. Quando a gente desenvolve o manual de marca nada mais é do que alguma documentação, seja virtual ou escrita, onde nós vamos registrar as cores utilizadas, as dimensões do logo, as dimensões das informações, qual é a fonte utilizada, para documentação, inclusive. Você vai redigir uma documentação e mandar para um cliente, e aí você vai descrever a fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, tudo no manual de marca. No manual de marca, quanto mais simples você colocar as coisas e você for capaz de decorar aquilo, o seu cliente vai ter aquela marca em mente. Porque o objetivo é que as cores, logo, identidade, a forma de falar o nome do escritório, tudo isso é importante para ser simples na hora do seu cliente falar. Ele resolveu o meu problema e ainda é fácil de lembrar. Esse é o seu objetivo. Como é que a gente identifica as cores judiciais? As cores judiciais são as mais simples. Se você pensar que a cor branca é a cor da justiça, você também pode pensar em todas as outras cores que dão elegância, que dão sofisticação, que dão autoridade. Você imagina, quando uma pessoa se veste bem, eu vou falar que cores não tem a ver só com apenas a questão estética, mas a questão de impacto emocional. Quando a gente vê uma pessoa bem vestida, a gente ouve ela de uma maneira diferente de uma pessoa que não está tão bem vestida assim. E nós prestamos mais atenção numa pessoa bem mais produzida esteticamente e com uma compostura e com uma forma de falar e uma oratória didática do que uma pessoa que erra ou gagueja ou está curvada ou a roupa não está nem condizente com uma pessoa que está dando, digamos assim, uma palestra, uma aula. Tá de chinelo, tá de bermuda. Isso, claro, dificilmente vai acontecer com um advogado. Mas no ramo do campo de marketing, eu já vi pessoas de chinelo dando palestra. Isso não é cabível, não é possível. Mesmo que o marketing seja algo mais tranquilo perto do advogado, o profissional de marketing ele não pode transmitir que ele é um pé rapado. Que ninguém vai olhar para essa pessoa. O advogado, mais ainda. O advogado, eu nunca vi isso acontecer também. Mas o advogado precisa prestar atenção em pequenos detalhes que fazem diferença. Pequenos detalhes, sem sempre os pequenos detalhes. Depois eu faço um podcast de pensar nesses detalhes, que são o que faz diferença. As cores judiciais que a gente sabe que tem no mercado são prata, né? Prata refletida ou prata escovada. Muito logo é feito assim. Ou quando não é o logo feito assim, o escritório todo tem alguma coisa nesse sentido. E quando eu falo prata, não é prata mesmo não, tá? Não é o metal precioso em si. Prata, algo que seja cinza refletido. Uma mesa ou uma maçaneta. Mas que há o D de reflexão. Dourado também. Vermelho, vermelho rubro, de preferência. Porque o vermelho rubro dá aquela ideia de clássico, né? O preto e o branco, na ideia de yin e yang mesmo, o equilíbrio, dá aquela informação subjetiva que a justiça cria o equilíbrio.
Então, quando você coloca o preto e branco, é muito comum você passar essa mensagem para as pessoas. E o preto e o branco têm significados, assim como o prata tem significado, o dourado tem significado e a vermelha. A prata dá a ideia de luxo, o dourado dá a ideia de riqueza. O vermelho dá a ideia, não é, dependendo da cor, não é emergência ou urgência. Tem a ver com elegância. O preto e branco tem a ver com equilíbrio. O preto somente tem a ver com sofisticação, elegância e postura. O branco tem a ver com uma questão de legalidade. O cinza, ele beira o branco e o preto. Então ele está mais ligado, tem a ideia do prata, né? Que a prata é o cinza. Está mais ligado à ideia de você colocar uma compostura ligada a uma autoridade. E lembre-se que todas essas cores, se elas combinadas, ela tem algum sentido, mas a gente tem sempre que parar e pensar como é que a gente pode transmitir a ideia das cores judiciais no dia a dia. Por exemplo, se você colocar um escritório todo cinza, não vai ser legal. Dá uma sensação ruim de você estar num local que é todo cinza. Ou colocar as paredes pintadas de preto. Não dá. As paredes geralmente pintadas de branco dá a sensação de que tudo é mais simples. Se você coloca as partes pretas, algumas partes pretas, você dá um toque de personalidade. Cores leves também. Você pode usar outras cores como laranja, roxo, violeta, rosa, contanto que seja leve. Porque ela dá aquela sensação que a gente falou lá no início, sobriedade. É aí que a gente começa a falar um pouquinho de sóbrio. Não pode ser gritante, nem muito exaltado. Mas nada impede também. É preciso pensar. E aí você tem que testar todas as cores para ver como é que vai funcionar. Quando eu falei aquele negócio de manual de marca, quando o designer, se você é advogado e está ouvindo isso, não é designer, quando o designer desenvolve a identidade visual, o programa de identidade visual chamado PIC, né? Que é o programa de identidade o PIV, na verdade, programa de identidade visual, ele desenvolve um manual de marca onde ele testa todas as possibilidades que o logo, que o cartão de visita, que o envelope, que a pasta, que o escritório vai vai transparecer com aquelas cores. E aí ele vai testando o que vai dando harmonia. É assim que a gente monta. Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Até a próxima.